Fala pessoal, domingo, dia 28 de junho, vamos fazer um vídeo aqui, para falar um pouco, até para otimizar o nosso tempo durante a semana, preparar a gente para o pregão aí durante a semana, o que deve acontecer na semana, né, o que pode acontecer. A gente, sempre lembrando, o objetivo aqui não é dar o caminho das pedras, ó, faça isso, a ideia não é essa. A ideia é te ajudar a entender o contexto, ter mais uma informação, gerar mais uma informação para sua tomada de decisão, mas uma informação mais tratada, né? Mais simples de você absorver. Opa, entendi. E aí eu quero compartilhar com vocês o seguinte, esse relatório aqui é um mapa, não é um relatório, é um mapa, onde eu fiz levantamento de recomendações agora que foram apresentadas em sites tipo Infomoney, o ADVFN, sites conhecidos aí, né? Também a gente tem aqui o Money Times, tá aqui, ó, tá aparecendo Money Times. E quando o Money Times apresenta uma matéria com a recomendação que é feita por uma casa de análise, no caso aqui, ó, Santander, BTG Pactual, Itaú BBA, eu listo aqui, eu registro isso e, obviamente, colocando o link da matéria para você poder ver a matéria na íntegra, né? Poder ler e fazer a sua interpretação. O que eu estou fazendo aqui é só facilitar. Então, eu coloco aqui o analista, a recomendação, o tipo de recomendação, a data da informação, a ação, né, citada, o preço-alvo. Muitos não citam o stop loss, que eu comento que é importante a gente ter o plano B. O que vai acontecer? Ah, tá ok, está dizendo que é para comprar. E se mudar o contexto? Né? É uma informação grátis, está disponível, acho que pode agregar. Também quero ouvir a sua opinião, então comente, coloque seu comentário aqui nesse vídeo, né? E não esqueça, dê o seu like, isso é importante. Inscreva-se no canal. Muita gente assistindo o vídeo, eu acompanho as métricas do YouTube e não está inscrito no canal. Então, se você está achando esse trabalho interessante, inscreva-se no canal. Hoje vou falar ainda do gráfico do Ibovespa dolarizado, vamos falar do petróleo um pouquinho, para a gente ter uma sintonia aí, só para começar a semana, né? O que pode vir nessa semana agora aí, de 29 a 3 de julho. Então, esse é o objetivo. E aí, o que eu fiz? O resultado desse trabalho aqui, quando a gente vê isso aqui, é só uma tabela, né? E aí eu coloquei um exemplo. Vamos ver os preços-alvos indicados, as recomendações. Você vê aqui que tem recomendações aqui do Itaú BBA, do Morgan Stanley, do BTG Pactual, num gráfico, onde eu pego o valor de uma ação, né? O preço-alvo, melhor dizendo, o preço-alvo, e aí vou colocar dentro de um contexto. Então, a gente pega aqui um exemplo aqui, o Morgan Stanley BTG Pactual, falando em preço-alvo em torno de 13 a 13,50. A gente repara que a ação chegou a ultrapassar isso, quando atingiu o nível de Fibonacci aqui de 61,8% a 14,51. A partir de atingir esse nível, começou um processo aqui de correção. E aí a gente pode fazer o seguinte agora, a gente traçou os níveis de Fibonacci, a correção desse movimento de queda que teve aqui com a crise da Covid. Agora eu vou traçar a correção desse movimento de alta, tá? Então, traçando esse Fibonacci aqui, ó, pegando deste fundo até esse topo, eu vejo os níveis de Fibonacci, os possíveis níveis de correção da BKBR3, a ação da Burger King. A gente vê aqui, já ultrapassou o nível de 38,2% em 11,25. E o próximo nível que pode vir testar, que é um ponto aí importante, né? A gente marcou, a gente vê aqui. Por que é importante? Sem a questão de caixa preta. É importante porque a gente olha para o passado e percebe aqui resistência, né? Aqui teve uma resistência que foi rompida com gap, né? Então, a gente vê aqui o nível de 10,25, que corresponde a 50% do nível de Fibonacci desse movimento de alta. O próximo nível está em 9,26, que seria o nível aí de 61,8%. Então, o que eu fiz? Eu peguei aquela recomendação que aparece aqui, está listada aqui, uma das recomendações listadas aqui nesse mapa que a gente montou, e coloquei num gráfico para melhorar a visualização. O famoso all-in-one, né? Eu vou ver tudo, o ideal, eu vou tentar colocar todas as informações em um local. E aí está me permitindo aqui visualizar e fazer. Por que representa R$13? Pô, a ação está R$10. Então, ela chegada a 13, pô, excelente, né? Um potencial de valorização de 30%. Mas o que é esse nível aqui de 13, 13,50? Né? Será que é um bom momento para eu comprar? E aí é a análise que cada um vai fazer. De repente vai juntar isso com uma análise fundamentalista. Ah, eu assino uma casa de análise que me deu informação aqui sobre a BKBR, e aí você vai tomando as suas decisões. O interessante é que uma informação isolada, que é o mapa, né?
que parece uma informação solta. E aí, o que eu faço com isso? A gente coloca num gráfico e começa a montar um contexto, entender o que está acontecendo. E é isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. Ok? Se você achou legal, coloque seu comentário, inscreva-se no canal. Não deixe de fazer isso para a gente poder avaliar o resultado desse trabalho. Ok? A outra coisa que eu ia fazer com vocês aqui, mostrar para vocês, é o seguinte. É o gráfico aqui do Ibovespa dolarizado, que eu comentei na sexta-feira. Você vê, fechou a semana aí com uma queda de 5,71%, podendo vir testar aqui esse nível aqui de 15.650, que foi uma antiga resistência que pode funcionar como suporte. Né? Você vê que o Ibovespa saiu desse retângulo aqui, uma zona aqui de briga, a gente podia até resgatar, vir até 2015 aqui, ó, uma antiga resistência aqui também, ó, lá em 2015, e essa aqui é a visão do gringo. Daqui a pouco eu vou trazer uma outra informação para você, que você vai ver, sem blá, com fatos e dados, ou melhor, com dados, puros dados, por que a gente diz que o investidor individual está com tanto apetite na bolsa, tá? Então, sem subjetividade, você vai ver isso. O próximo gráfico que eu vou compartilhar aqui com vocês é o gráfico do petróleo, do Brent, petróleo negociado em Londres, em tendência de baixa aqui desde lá de 2008, né? Ele respeitando aqui, a gente tem um ponto, mais um ponto, traçou uma linha de tendência de baixa e respeitou esse ponto. Interessante isso, né? A paralela é a linha de retorno, veio aqui embaixo, quase em torno aqui de $15, recuperou. E a gente vê também agora, nessa semana, viu uma queda aí, ó, o petróleo aí fechando com queda de 3%, em torno de 3%. O que eu posso fazer é o seguinte agora, traçar um Fibonacci para ver esse nível de correção aqui, ó, que ele corrigiu desse processo de queda do petróleo. Então, o petróleo corrige aí em torno aí o nível de 50%, né, desse Fibonacci que eu estou traçando aqui agora. Ó. Ele corrigiu 50% desse movimento de queda. Esse foi o petróleo. E aí, pessoal, para terminar, eu vou mostrar para vocês uma outra informação que é a seguinte. Lembrando sempre que o objetivo aqui é educacional, não se trata de recomendação de compra ou venda, tá? O objetivo é esse. Antes até de eu mostrar essa informação, vamos aqui no gráfico do Ibovespa para a gente ver o Ibovespa, como é que fechou a semana. O Ibovespa, vou botar aqui no gráfico semanal, ele fecha a semana aí com uma queda de, vou parar o mouse aqui, 2,83%, tá? Queda de 2,83%. Ele que trabalhou durante as últimas 3 semanas aqui dentro desse retângulo aqui praticamente, né? 3, 4 semanas, né? Nessa semana aqui, ó, semana do dia 1º de junho, chegou a trabalhar acima, fechou até dentro do retângulo, mas você vê que é uma zona de briga aqui no passado. Então, o Ibovespa aí fecha com queda na semana de 2,83% na última semana, e a gente vai ficar na expectativa, será que ele vai sair aqui desse retângulo, vai confirmar isso, vai vir testar essa linha de tendência de alta aqui, desse canal de alta que a gente traçou? Vamos ver o gráfico diário. Aí a gente começa a ver outros detalhes, a gente vê um fundo recente do Ibovespa, aqui a mínima aqui em torno de 90.178 pontos, 90.200 pontos. Ele pode vir romper essa linha de tendência de alta, você vê que no próximo pregão, se eu fizer uma projeção aqui, parar o mouse aqui para ver, seria ele perder os 91.700, ele romperia essa linha de tendência de alta aqui, podendo vir testar aqui os 90.200. De repente isso acontece na segunda-feira, acontece na terça, vamos ver. O que isso representaria? Representaria uma queda, você vê aqui, ó, se ele cair 3%, ele rompe 4%, ele atinge aí os 90 mil pontos, tá? Se ele cair 4%, isso eu estou falando aí, de repente ele não vai cair na segunda-feira, mas vamos dizer, se cair na segunda-feira, se cair 4%, ele atinge os 90 mil pontos. Para ele testar a linha de tendência de alta, ele precisa cair 2%. Eu não estou dizendo que vai cair. Eu estou fazendo projeções aí, possibilidades. A gente está falando de uma queda forte, né? Acima de 2% é uma queda forte. Então, esse é um cenário. E o que acontece? O objetivo aqui não é adivinhar o que vai acontecer com o Ibovespa, mas identificar referências. Primeiro, por algumas vezes ele tentou superar o nível de 97.500 e não teve sucesso. E aí você vê aqui, ó. Deixa eu pegar a mãozinha aqui para você ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Praticamente 6 tentativas de superar os 97.500 e não conseguiu. De repente ele consegue na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, a gente não sabe. Sempre lembrando, não são as linhas que movem o preço. As linhas são referências. Como eu vejo essa média móvel de 200 períodos aqui na horizontal, mostrando uma indefinição. A gente pode falar ainda isso. É uma indefinição. O mercado vem de um processo de alta forte e agora está em indefinição. Tanto é que eu estou vendo a média de 200 períodos aí na horizontal, né? Então agora a gente fica na expectativa. O que o Ibovespa vai fazer nessa próxima semana? Romper os 97.500 ou vir abaixo aqui, testar os 90.200 e até perder esse ponto. O que você acha?
coloque a sua participação, o seu comentário, participe. Aqui o objetivo não é ser uma caixa preta e só tem um dono da verdade. Me escute, me sigam, sejam os meus seguidores. A ideia não é essa, a ideia aqui é compartilhar conhecimento. Pessoal, muita gente aí tem que agradecer sempre colocando comentários ricos aí que agregam ao vídeo. Isso que é interessante, isso que é importante. Eu espero também que eu esteja trazendo informações para vocês que agregam, né? E estou vendo isso, né, com a participação das pessoas, isso é muito motivador. A gente pensa aí em outras maneiras, né, de ajudar, principalmente as pessoas aí que estão começando na Bolsa e querem entender, não querem, eu quero a resposta mágica, querem entender essa regra do jogo, a regra da Bolsa. Então, essa é a situação de Ibovespa. E a informação que eu quero trazer para vocês é o seguinte, a gente vê, né, lembrando sempre, o objetivo aqui é educacional, não se trata de recomendação de compra e venda, mostrei mapa aí de recomendações, fazendo levantamento de recomendações que estão em site, recomendações públicas, vamos dizer assim, disponíveis em matérias de site, coloquei aqui, e também coloquei aí o gráfico do petróleo, coloquei o gráfico do Ibovespa dolarizado, o gráfico do Ibovespa, né, para a gente ver o que está acontecendo, para você às vezes que não tem acesso a uma plataforma, para você que não tem tempo às vezes de acompanhar o mercado, para você que está começando a entender. Então, invista em conhecimento, tá? Então, a gente vê o seguinte, de um tempo para cá, esse gráfico mostra a evolução da Selic desde 2000, uma forte queda, aqui não está nem atualizada, a gente sabe que a Selic agora está em 2,25%, isso aqui foi a última atualização que eu fiz, 10 de maio, né? E aqui é a evolução do Ibovespa. Então, com a redução da Selic, a gente percebe muitas pessoas vindo para a Bolsa. Opa, eu estou ganhando tão pouco lá na renda fixa que eu vou para a Bolsa, eu vou assumir um risco maior, algumas sem abraçar esse risco, né? Não abraçam esse risco, mas estão correndo um risco maior, vindo para a renda variável, em busca de um retorno maior. E o que a gente vê? O que eu fiz? Eu peguei desse movimento de Ibovespa aqui, para ficar bem claro, eu peguei desse movimento de recuperação do Ibovespa aqui, eu quero ver quem está participando de forma mais ativa, tá? Nesse processo de alta aqui, que se eu não me engano, é em torno de 47%, alguma coisa assim. A gente pega aqui, ó, vou parar o mouse aqui, para a gente ver, ó, ele subiu aí 47%, tá? Então, como é que foi a atuação dos participantes aqui? A Bolsa, ela classifica os participantes. E eu vou mostrar aqui para vocês os participantes: estrangeiro, institucional e investidor individual. Quando eu falo do institucional, eu estou falando dos fundos. E olha só o comportamento a partir ali, até um detalhe aqui importante. Eu estou pegando esse gráfico aqui a partir do dia 26 de fevereiro, né? A quarta-feira realmente de cinzas, né, quando voltou do carnaval, a partir do dia 26 de fevereiro. Quem atuou mais, não só nesse processo, mas no processo de queda e no processo de alta. E aí a gente vê isso daqui, estrangeiro vendendo forte, com fluxo negativo desde o dia 26 de fevereiro, a quarta-feira de cinzas, de 41 bilhões, um fluxo acumulado. E o que me chama muita atenção aqui é a participação dos institucionais, com um fluxo bem tímido, um fluxo positivo de 3 bilhões, até com uma inclinação aqui para baixo, aqui, a partir aqui de junho, né? Inclinando aqui para baixo de 3 bilhões, mais um fluxo positivo, e o investidor individual justificando esse movimento aqui, ó, justificando não, né? A gente pode entender esse movimento do investidor individual aqui, reflexo dessa redução da Selic, que agora chegou a 2,25%. Então, o investidor individual, desde o dia 26 de fevereiro, comprando, com fluxo positivo de 32 bilhões. Rodrigo, isso é um pouco subjetivo, me explica melhor sobre isso. Então, eu vou trazer mais uma informação para você. Aqui eu trago o fluxo acumulado, não só do estrangeiro, tá, pessoal? Mas do estrangeiro, do institucional, desde 2000. E a gente repara que o estrangeiro comprando num período aqui desde 2002, atuando na compra até 2017, e aí a partir de 2018 ele atua na venda. O institucional, ele vendendo, olha só, a bolsa subindo aqui, né, caindo, a bolsa caindo e o institucional vendendo. Enquanto a bolsa caía e o estrangeiro comprava, o institucional vendia, chegando a atingir um fluxo acumulado de 2000 até 2017, um fluxo de 97 bilhões, né, negativo. Estou pegando esse período aqui, estou analisando. Então, a gente vê aqui, isso aqui é interessante para a gente ter uma referência. Ok, pessoal? É isso que eu queria mostrar para vocês, esse mapa de recomendações aqui, que não é meu, né? A gente está aqui o analista, você podendo entrar lá no meu Telegram, você vai poder consultar esse mapa aqui e ver a notícia que está citando essa recomendação, isso é importante, tá? E também o gráfico do petróleo, Ibovespa dolarizado, do Ibovespa, olhamos aqui a aplicação desse mapa aqui
na ação da Burger King e falamos de fluxo estrangeiro institucional e individual. Eu espero que tenha sido útil essa informação para você começar a semana. Então não esqueça, inscreva-se no canal, dê o seu like, deixe seu comentário, participe. Isso é muito importante, te agradeço por fazer isso. Um grande abraço e até a próxima.